Bom dia, povo santo. Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bom dia, Débora. Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos mais um dia para compartilhar da palavra do Pai. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia. Que o dia de hoje a gente possa te conhecer um pouco mais, que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor agrada, sobre aquilo que não te agrada. Que nós possamos ser filhos, Pai, que tem um coração aberto, disposto, querendo te agradar, Pai. Nos ensina a honrar o primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas significa acima do marido, dos filhos, dos amigos, do trabalho, da faculdade, da casa, do carro. Nos ensina, Pai, a te amar de todo o nosso coração, com todo o nosso muito, Pai. Que hoje seja uma manhã de alinhamento, seja uma manhã onde o Senhor possa ajustar o nosso coração, ajustar a nossa mentalidade. Nós nos alegramos por mais esse dia, Pai. Que privilégio é acordar e saber que o Senhor tem propósito. E saber que o Senhor escolheu mais um dia para avançar, usando a nossa vida, estando, Pai, nos colocando dentro do seu propósito. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós te pedimos perdão pelas vezes, Deus, que nós ofendemos o Senhor com as nossas falas, com o nosso pensamento. Pai amado, em nome de Jesus, nos perdoa. Que nesta manhã nada seja empecilho, Pai, de avançarmos ouvindo a Tua voz, do Senhor falando conosco. Nos ensina, Pai, a perdoar as pessoas que nos ofendem. Nos ensina a todos os dias recomeçar em Ti, Pai. Recomeçar em Ti. Que hoje o Senhor possa mesmo vir com Teu a mais. Vem, Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar. Fale conosco através de Romanos 7. Que a Tua palavra seja rema na nossa vida nesta manhã. Que ela venha com revelação, que ela venha de forma pontual. Meu Deus, nós estamos aqui com o coração abertos e dispostos para Te ouvir. Que essa palavra possa mesmo cair como uma semente numa terra fértil, numa terra boa, que vai produzir frutos a 30, 60, a 100 por um, Pai. Nos ensina a diminuir, 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 e que o Senhor cresça em nós, que aqui seja um lugar de transformação, que aqui seja um lugar de salvação, de cura, de libertação. Meu Deus, não porque eu sou boa, mas porque o Senhor escolheu esse lugar para manifestar a sua bondade, Pai, a sua misericórdia, em nome de Jesus. E aqui chegou corações feridos, corações entristecidos, pessoas com ansiedade, Pai. Muda esse cenário agora, em nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, por pessoas que têm entrado nessa live, clamado por uma porta de emprego aberta. Eu sei, Pai, que o Evangelho não é de troca, mas o Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que ouve a nossa oração, e se a nossa oração for de encontro com a sua vontade, o Senhor atende. Então, Pai, se for da tua vontade, abra as portas de emprego aqui nesta manhã, que o Senhor possa mesmo, Deus, cuidar de cada casamento, que o Senhor dê sabedoria, dê força, ânimo, cuida de cada filho, Pai. Nós apresentamos nessa manhã a vida do Pedro, Deus, filho da Thay. Pai, há tanto tempo aquele menino está em coma, Deus. Toca nele, Pai, manifesta a tua vontade. Que a Thay possa mesmo testemunhar de um milagre, Pai. Nós com ela juntos, Pai. Como igreja, nós oramos num só corpo, numa só unidade, pedindo, Pai amado, que o Senhor manifeste a tua vontade na vida do Pedro. E nós oramos tanto, Pai, pedindo para que a sua vontade seja a cura. Se a tua vontade for a cura, Pai, cura o Pedro, toca nele agora, Deus, em nome de Jesus. Não só na vida do Pedro, mas de tantas outras pessoas que nós conhecemos, Deus, que está em coma, tem passado por circunstâncias difíceis na área da saúde. Toca nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, firmes, Deus,
para que possamos resistir ao dia mau, para que possamos mesmo saber lidar, Pai, com cada circunstância da nossa vida. Nos ensina a resistir ao diabo, nos ensina a vencer o pecado, Pai. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nesta hora eu te peço, coloca anjos, Pai, ao redor das nossas vidas, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda afronta do diabo, de tudo aquilo que ele possa tentar fazer contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Aqui está a tua palavra, Deus. Fala conosco através dela. Fala conosco através da tua palavra. Eu sei que ela é viva e ela é eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Tem poder de separar a alma e o espírito. Ah, Deus, juntas e medulas. Venha com as suas particularidades nessa manhã e fala a cada coração que está aqui nessa live, que vai assistir posteriormente, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posiciona a tua igreja nesta manhã, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que hoje seja mais um dia da gente romper, mais um dia da gente avançar como corpo, como igreja. Eu oro mesmo para que todas as distrações, elas venham cair por terra em nome de Jesus, viu? Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. O diabo, às vezes, ele tenta nos parar, nos distraindo, às vezes colocando amizade que não edifica, colocando circunstâncias que não nos aproximam dele. Então, que toda distração caia por terra, que você possa, nessa manhã, alcançar o lugar que o Senhor já separou para você, em nome de Jesus. Se alegre, sabe? Hoje é mais um dia que o Senhor já fez. Nós precisamos render graças a Ele, porque as misericórdias dele se renovou sobre a nossa vida mais uma manhã. E essas misericórdias renovadas é a causa de nós não sermos consumidos. Eu oro para que o Senhor, Ele ministre mesmo com particularidades ao seu coração, te regando com aquilo que você precisa, sabe? Se alegre na presença de Deus, cante louvores, que o seu dia hoje seja espetacular, viu? Mas não se esqueça de se alegrar, de cantar louvores ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida, viu? Amém? Como é que vocês estão, gente? Estão bem? Estão bem? Amém, Mari. Amém. Vou orar sim pelo seu pai, viu? Romanos capítulo 7, gente. Romanos 7. Aleluia. Glória a Jesus. Ontem nós falamos sobre ser libertos do poder do pecado. Nós falamos ontem que uma vez que nós estamos juntos com Cristo, unidos com Ele, nós agora participamos da morte e da ressurreição com Ele. Não tem como você falar assim: vou me unir a Cristo, vou me ligar a Cristo e vou ter parte com Ele apenas na ressurreição, na vida eterna, sem participar da sua morte. E qual é essa morte? É a morte que nós fazemos para o nosso eu. A morte para os nossos desejos, para as nossas paixões, para as nossas vontades. Isso morre. Uma vez que unidos com Cristo, nós deixamos para trás a nossa vontade, o nosso eu, todo o nosso ser e caminhamos agora numa nova vida, conhecendo a vida de Cristo. Era isso que nós falamos ontem e agora nós vamos ver libertos da lei. Romanos 7, versículo 1. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto estiver vivo. No entanto, se ela morrer, as leis do casamento já não se aplicarão a essa mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério.
Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Com o resultado, podemos agora produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. A lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Vamos entender essa parte? Ele está explicando aqui agora que nós somos libertos do poder da lei. Que da mesma forma que o marido casa com a sua esposa e eles estão juntos, mas sobre um poder da lei, enquanto a pessoa vive, depois que a pessoa morre, o casamento acabou, não tem mais lei pós-morte. Inclusive lá se fala, eu te declaro marido e mulher e até que a morte os separe. Se tem morte, separou, acabou. E agora ele está falando que a mesma coisa é a lei. Quando Deus fala assim, olha, todo aquele que pecar, esse vai morrer, tinha lá a lista daqueles pecados, e todo aquele que cometesse pecado, se não oferecesse sacrifício pelos seus pecados, esse morreria. Então era a lei. A lei, ela vem para te julgar. Ela vai falar assim, ó, você fez errado, a sua penalidade é a morte. Porém, ele está dizendo o seguinte, uma vez que vocês se uniram a Cristo, uma vez agora que vocês estão aqui, ó, casados com Cristo, juntos com Cristo, a lei não tem mais poder sobre a sua vida. É tanto que, por exemplo, se você falar assim, eu quero ser salvo pela lei, você tem direito de querer ser salvo pela lei, porém você tem que praticar a lei como um todo. Não tem como você praticar só parte da lei e falar assim, vou praticar só essa parte que eu consigo e vou ser salvo por ela. Não tem como. Não tem como. Ou você pratica a lei toda para ser salva, ou você vai viver pela graça. A graça é Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Hoje a vida que nós temos foi Ele que nos deu. Então nós não temos mais relacionamento com a lei. Não temos. Esse relacionamento que era de salvação, cumpre a lei e vai ser salvo. Nós não temos mais esse relacionamento. Só que nessa parte gera muita confusão dentro da igreja, e eu creio que também gerou no meio lá daquele povo que andou e caminhou com Jesus. É tanto que o povo fala assim, Jesus, então como é que fica essa questão da lei? Nós não temos mais que seguir a lei? E Jesus fala assim, olha, eu não vim para cumprir, para romper com a lei. Eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumprir ela. E cumprindo ela, agora vocês vão me seguir. O caminho agora é pelo Espírito Santo, através de Jesus. Nós caminhamos agora por uma fé no Filho do Filho do Pai, em Jesus Cristo. Ele hoje é a nossa salvação. Nós não cumprimos a lei. Porém, a lei é um espelho. Toda vez que nós olhamos para a lei, nós sabemos se nós estamos caminhando em um caminho certo ou errado. Entende? Então, a lei não foi feita agora, como a gente não vive debaixo da lei, esquece a lei. Esquece tudo que Jesus falou. Não é assim, do que Deus falou, do que Deus entregou para Moisés. A gente não esquece. Nós agora caminhamos pela graça. Nós olhamos para a lei, porque ela é um espelho e ela vai revelar o nosso coração. A lei é que fala não deve matar, não deve roubar, não deve isso, não deve aquilo. Só que toda vez que tinha mudança de sacerdócio, tem mudança também na lei. Era regra. Mudança de sacerdote tinha mudança na lei. E aí vem o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, perfeito, né, imaculado, sem falha nenhuma, cumpriu toda a lei e ele mudou a lei. E ele pega e dá um resuminho na lei e fala que agora, a partir daquele momento, a lei seria amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como você foi amado. Então agora a nossa lei é essa. Esse é o ditado para irmos para o céu. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós somos amados.
crendo no Senhor Jesus Cristo, porque hoje Ele é o único caminho que nos leva até Cristo. Às vezes as pessoas ficam se matando e querendo apresentar sempre na sua melhor versão, não posso pecar, pronto, acabou, vou viver aqui, vou cumprir com essa lei. Nós não damos conta, mas todos os dias nós vivemos processo de limpar o nosso coração, de purificar a nossa mente, de sermos a nossa melhor versão em Cristo. Não somos mais casados com a lei, somos casados com Cristo. E Ele nos ensina a viver uma vida reta, uma vida com a mente sendo renovada dia após dia. Ele fala, renove o seu pensamento com aquilo que vem do alto. O tempo todo, Jesus vai nos ensinar que o caminho que leva a Deus é Ele. Ele é o único caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Não temos mais relacionamento com a lei, o nosso relacionamento é com a graça. Mas não é porque não temos relacionamento com a lei que a gente vive e fala assim, agora vou viver da forma que eu quero. Não é assim que funciona, né? Ele fala assim, olha, quando nós éramos controlados pela natureza humana, os desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus. Agora, porém, nós somos libertos da lei, pois morremos para ela e não estamos mais presos no seu poder. Podemos servir Deus agora de uma nova maneira, né? Obedecendo ao Espírito Santo. Eu não sei como que você começa seu dia, eu não sei qual que são os seus primeiros pensamentos, o seu ritual ao acordar, mas é muito importante quando você acordar, você conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. Eu não sei se eu compartilhei aqui com vocês, tem muito tempo que eu não falo aqui, mas eu lembro que quando a gente estava estudando Apocalipse, o Senhor chamou a minha atenção, porque quando a gente chegou a ler aquela parte que fala das igrejas, que Ele vai falar assim, olha, você faz isso e isso, muito bacana, igreja, porém você tem abandonado essa outra parte. Jesus começa a falar vários pontos positivos e negativos para as igrejas de Apocalipse, no intuito delas consertarem. Olha, ele fala, eu tenho admirado como você faz isso, porém você se esqueceu dessa outra parte. E quando eu olhei para a minha vida, eu vi que eu tinha uma dedicação muito grande na palavra de Deus, mas eu tinha esquecido o meu relacionamento com o Pai. No ponto de que, não é que eu não falava com Deus, eu oro muito em pensamento, a minha mente está conectada com Deus. Tudo que eu vou fazer, eu chamo a presença dele. Deus, vão comigo ali, faz isso comigo. Deus, vou fazer isso aqui, para que lado você quer que eu vá? Mas, sabe aquele tempo de joelho? Aquele tempo que você gasta de joelho, orando, se conectando de verdade com o Pai? Deus, eu estou aqui agora, eu tirei esse tempo, eu estou falando com o Senhor. E aí eu fui pedir ajuda à minha pastora. E aí a pastora Lília virou para mim e falou assim, eu falei, pastora, eu preciso que a senhora me ensine a orar. Me ensina a orar. E aí ela falou assim, Raira, nós vamos começar o seguinte, você vai começar de forma progressiva e vai avançando. Todos os dias você vai orar, de manhã, de tarde, de noite. Coloca um despertador para tocar. E aí você vai colocar o seu despertador para tocar, escrito assim, conectar com o Pai. E a oração que ela me ensinou a fazer ao acordar nessa manhã eu quero conectar o meu espírito com o Espírito de Deus. E eu escolho viver aquilo que o Espírito vai me direcionar no dia de hoje. E é isso que a palavra está dizendo aqui em Romanos. Eu lembro desse testemunho, estava na live. É justamente isso, minha irmãzinha. Isso mudou minha vida. E o resultado diferente que eu tive em relação a essa conexão de oração foi justamente aqui na live. Porque às vezes a live para mim é um ambiente pesado, é um ambiente difícil. Às vezes eu não consigo falar direito, eu não consigo fluir. Às vezes parece que tem uma barreira pesada e eu não consigo concluir raciocínio de pensamento. E quando eu comecei a fazer essas orações pela manhã, a ter esse relacionamento íntimo com o Pai, as lives têm fluído de uma maneira melhor para mim. Desde o dia que eu comecei, eu lembro que parecia que tinha uma ligação direta entre eu e o Pai. E é como se Ele falasse comigo e eu falasse para vocês de uma forma mais leve, sabe? O ambiente espiritual, ele é real, sabe? Ele é real. E eu comecei a sentir diferença nessas pequenas coisas. Então, quando você chama o Espírito Santo para estar com você no seu dia e você conecta o seu espírito ao espírito dele, fica mais fácil
de você tomar decisões, de você conduzir o seu dia. Então aprenda a fazer isso e aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Peça orientações e fala assim: Espírito, para que lado o Senhor quer que eu vá? Com quem que o Senhor quer que eu converse hoje? Sabe, o que que o Senhor escolheu para mim? Qual que é o seu plano para hoje? Às vezes, nós deixamos o Senhor de lado, sabe? E nós começamos a viver a nossa vida da maneira que queremos e só lembramos dele na hora que dá problema, na hora que tem alguma confusão, na hora que deu errado, deu ruim. Aí agora a gente chama Deus. Não lembra dele só nessas partes, não. Convide ele para o seu dia a dia, sabe? Chama ele para tudo aquilo que você for fazer. Fala: Espírito Santo, eu quero me conectar com o Senhor. Eu quero estar ligado, eu quero saber das suas vontades, eu quero saber daquilo que o Senhor estabeleceu para hoje. Qual que é o seu desejo para hoje, Espírito Santo? Igual para mim, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com essas vidas? O que o Senhor quer conectar com elas nessa manhã? O meu coração precisa estar limpo, tem que estar com água limpa para que flua aqui algo bom sobre a sua vida. Se o meu coração não estiver conectado com o coração de Deus, eu vou começar a falar um tanto de coisa de mim mesmo. E isso não vai alimentar, isso não vai trazer sustância para a sua vida. Isso não vai trazer força para você prosseguir na sua caminhada. O seu tempo é precioso. Se eu não estou ligada com o Pai, eu vou liberar qualquer coisa sobre a sua vida. E tem gente que passa aqui comigo, de verdade, 1 hora. Tem pessoas que entram no meio da live, tem pessoas que entram no início e depois saem na metade, mas tem pessoas que passam 1 hora comigo. Gente, a coisa mais preciosa que o ser humano tem hoje é o tempo. E eu vou pegar o seu tempo e vou fazer de qualquer forma? Eu preciso estar conectada com o Espírito. E falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Tem dia que eu começo a live e o Espírito Santo fala assim: pede para que as pessoas aquietem a alma. Peça para que as pessoas limpem o coração. Peça para que as pessoas me dêem atenção, me escute. Fale sobre isso. Hoje a palavra é isso, mas eu quero falar sobre perdão. É sobre isso aqui, mas eu quero falar sobre o amor. Eu tenho que estar ligado. Então, Romanos 7 vai falar que no passado nós andávamos com direção à lei. A lei nos norteava, a lei nos guiava, porém agora nós andamos de acordo com a graça. Agora nós andamos de acordo com o amor que nós recebemos de Jesus, pelo seu sacrifício que ele fez na cruz, e tudo que ele nos pede tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração nessa manhã, feche seus olhos aí onde você está e repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Eu quero conectar o meu espírito com o seu espírito nesta manhã. Manifesta a tua vontade, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade de falar ao meu coração, de me conduzir, de me levar ao centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É muito importante você conectar o seu espírito com o Espírito de Deus, gente. Não tem como começar o dia. Às vezes você já acorda assustado porque estava perdendo hora, assustado porque seu menino chorou à noite, você acordou: meu Deus, meu menino está chorando. Eu sei que às vezes quando acontecem circunstâncias inusitadas pela manhã, talvez você não consiga conectar ali rapidão, mas você pode, no caminho de resolver o problema, falar: Deus, eu conecto o meu espírito com o teu espírito, me ajuda a resolver essa situação. Pronto, agora você pode começar o seu dia. Escolha começar o seu dia se conectando com o Pai, em nome de Jesus. Versículo 7. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiça é errado se não estivesse, se a lei não dissesse: não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houver lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando eu tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. É forte, né? Olha isso, quando eu tomei conhecimento do mandamento, da lei, o pecado ganhou vida, porque uma vez que você sabe o que é pecado,
a lei funciona como se fosse um espelho. Então, se você sabe o que é errado e o que é certo, o pecado ganha vida dentro de você. Porque agora você sabe o que é certo e o que é errado. E aí ele fala, quando eu tomei conhecimento do mandamento da lei, o pecado ganhou vida, porque eu passei a saber o que é certo e o que é errado. Então eu morri. Ponto final. E ele encerra essa frase. Quando eu tomei conhecimento da lei, do mandamento, o pecado ganhou vida dentro de mim e eu morri. Por quê? Porque ele escolheu parar de pecar. Porque ele escolheu não alimentar mais esse desejo. Ele falou assim, olha, não é que vocês não tenham que obedecer à lei, mas não é que a lei ela seja errada. Nós andamos debaixo da graça, mas não é que a lei é errada. Porque pela lei eu descobri que cobiça é pecado. Porque a lei diz, não cobice. Mas a partir desse momento eu descobri o tanto de cobiça que tem no meu coração. E descobrindo essa cobiça, eu preciso entregar esse sentimento para Deus. A lei vai falar, não levante falso testemunho. Aí naquele momento, o nosso coração quer testemunhar falso sobre um tanto de gente. E nós precisamos escolher não testemunhar falso sobre ninguém. Vocês estão entendendo? Pela lei, a gente sabe aquela lista de pecados que tem. E quando a gente descobre aquela lista de pecados, alguns desejos começam a vir no nosso coração. E nós precisamos escolher morrer. Morrer para esses pecados e viver a vida de Deus, a vida de Cristo. Então eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, não demonstra que a lei em si é santa. Santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas, então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O Senhor, ele estabelece mandamentos, leis, para que o povo vivesse de uma forma organizada, porque senão seria uma bagunça. Ele falou, olha, eu vou dar aqui as leis para que vocês vivam de uma maneira que é boa e para que isso organize vocês aí no modo de vida, na sua convivência. Porém, o pecado usa a lei para roubar o nosso coração. Ele fala, tudo isso aqui Deus falou que vocês não podem fazer? Então faz isso, então faz aquilo. Por que você não fala uma mentira? Por que você não se arde em ciúme? Por que você não inveja seu irmão? Por que você não cobiça aquilo que ele tem? Por que você não faz isso? Uma vez que nós aprendemos o que a lei fala, nós sabemos o que desagrada a Deus. E o pecado vem falando, faz isso. Desonra é aquela mesma voz que seduziu Eva. Bom dia, meu pastorzão. Deus te abençoa. Uma vez que Eva estava lá, ela sabia que não podia comer daquela árvore. Opa, uma cobiça no coração. Agora eu quero. E o tempo todo o pecado ele vai trazer isso, esse sentimento de, não posso? Então agora eu quero. Nós não andamos mais sobre a lei. Andamos debaixo da graça. Porém a lei é um espelho daquilo que nós não devemos cometer. A lei é mal? Não. A lei é boa. Só que o pecado vem para distorcer a lei. A lei nos leva à vida. Só que o pecado vem e fala assim, olha, é isso aqui, ó. Rouba o nosso coração. Por isso que nós precisamos aprender a andar guiados pelo Espírito Santo de Deus todo dia. É todo dia, gente. Todo dia nós precisamos conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus e fazer boas escolhas nele. Todos os dias. Mas, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Aí agora nós vamos entrar na luta contra o pecado. Versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa.
o problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Paulo está dizendo, a lei é boa, quem é ruim sou eu. Eu sou ruim, o problema está em mim. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Gente, quantas vezes isso aqui acontece com a gente? Tem aquela música da Lu Meu Pídio, Liberta-me de mim, né? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu sim acabo cometendo. É a luta entre o espírito e a carne o tempo todo. E ela canta, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver em mim, eu sei, eu venço o pecado. É justamente isso. O tempo todo vai vir essa luta. Ô gente, eu tenho certeza que isso aqui não foi só com Paulo. Não foi só com ele que aconteceu essa milita aqui. Acontece comigo, acontece com você. E ele fala, eu não consigo entender, o problema está em mim mesmo. Pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Outras traduções vão dizer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal, esse sim, eu acabo cometendo. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim me faz cometer tudo isso. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu quero fazer o que é bem, mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Assim descobri que essa lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na mente, eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Mas sabemos que Cristo nos liberta do pecado. É Ele que nos liberta. O que Romanos 7 vai trazer aqui é, existe o mal dentro de nós. Gente, se você for parar para pensar, não é só Paulo que passou por isso. Eu enfrento isso aqui o tempo todo. A gente, quanto mais nós vamos nos aproximando de Cristo, mais Ele vai revelando a nossa natureza pecaminosa. Que o pecado está dentro de nós. E que nós temos que ficar em luta constante o tempo todo. É o tempo todo essa milita da carne e o espírito, o tempo todo guerreando. Quem vencerá? Quem vai vencer? Por isso eu volto a repetir. Conecte o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. E escolha viver uma vida direcionada pelo Pai todos os dias. Se for olhar, a gente tem que ficar caladinho todos os dias, revendo o nosso coração, vendo os nossos pensamentos, o que tem te alimentado, se lendo a palavra, se jejuando, se orando, nós ainda cometemos pecado, quem dirá longe dessas coisas? Então, nesta manhã, eu quero voltar ao seu coração e falar assim, olha, gaste tempo lendo a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, nós vamos, fazendo, é como se fosse uma reciclagem dentro de nós. Nossa, eu estou reciclando aqui outra vez, reciclando. Se você ora, se você gasta tempo jejuando, para que serve o jejum, gente? O jejum, ele vem para trazer mortificação da nossa carne. Mortificação da nossa carne. E aí, quanto mais jejum, mais oração, mais palavra, mais nós vamos tirando as impurezas que existem dentro do nosso coração. Mas nós vamos tirando os espinhos que tentam nos sufocar. Se você der vazão para esse pecado, vai morrer. O pecado ele vai começar a te alfinetar, sufoca.
e isso vai gerar morte. Tem pessoas que se entregam ao pecado. Comete um pecado, acha que não tem problema. Falou uma mentira uma vez. Cobiçou uma vez. Teve aqui a ganância, né? O ciúme. Aí roubou e viu que não tinha problema. Você sabia que se você pegar uma coisa que não é sua, levar embora, ficar para você, não pedir, pegar, usar, é roubo, gente. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Tudo isso. Sabe, se você mora aí com alguém, pede emprestado. Ou eu posso usar a sua blusa, eu posso usar o seu tênis. Não sai usando sem pedir, é feio. Não pegue e acha que é seu. Toma cuidado com tudo isso. Nós somos tentados com as cobiças do nosso coração, pelos nossos próprios prazeres, desejos. A palavra fala, Tiago vai falar muito sobre isso, que nós somos tentados pelos nossos prazeres, desejos, pela cobiça do nosso coração. E tem coisa que o diabo sabe que você gosta, e aí ele coloca na sua vida para te tentar mais um pouquinho. Né? O Senhor não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo diabo, pelo mundo e pelos desejos do nosso coração. É isso que hoje gera a tentação em nós. Então vai para Jesus, corre para Ele, se alimenta da palavra. Gente, eu falo, na palavra é difícil. Imagina longe dela. Você que tem praticado aqui, tem feito devocional aqui comigo, eu fico muito feliz. Ontem eu fiz uma enquete e perguntei se a pessoa tinha dificuldade de fazer devocional, e 68% da pesquisa, até o horário que eu tinha olhado, respondeu que não consegue, que tem dificuldade para poder fazer devocional. Devocional é tempo na palavra. Devocional é tempo que você tira ali para prestar essa devoção ao Senhor. E tem algo muito importante, o curso, ele tá aí um parto para poder sair. Eu fiz um curso falando sobre o devocional, e o módulo que eu mais amo é o módulo da meditação. Porque a meditação é a hora que Deus ele fala com você. Deus ele vai falar com você. E eu ensino um tanto de coisa que você pode fazer para poder meditar, o tanto de coisa que você precisa fazer para se conectar com Deus, e essa ligação que você faz entre você e o Espírito, ela seja efetiva. Porque não adianta nada você conectar o seu Espírito pela manhã com Deus, mas ao longo do dia o Espírito não fala com você. Por quê? Porque você não dá vazão para o Espírito te dar esse retorno. Então é isso. Tomem cuidado, existe um pecado dentro de nós, existe maldade. Nós precisamos conectar com o Pai todos os dias e falar: Deus, limpa o meu coração, purifica mais uma vez meu coração, me deixa começar novamente, porque o nosso coração é caído, viu? Eu vou colocar atividades para você fazer no dia de hoje, para purificar o coração, para trabalhar, para testar, sabe? Vamos praticando. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona? Toma cuidado com as palavras que saem da sua boca. Toma cuidado com a forma como você tem conduzido a sua vida. Chama a santidade de Deus para o seu dia a dia. Nós somos maus, eu já falei isso. Não tem como contestar. Paulo disse que ele era mau. Eu vivo esses episódios de maldade o tempo todo dentro do meu coração. Eu conheço meu coração, vocês não conhecem. Vocês conhecem o seu coração. Quem vê a Raira de fora fala assim: ó, que legal, bacana. Mas eu me conheço. Então eu sei o que eu faço certo e o que eu faço errado. Eu preciso me aproximar de Deus todos os dias, ouvir Ele e falar: Deus, começa de novo, faz de novo. Lapida, quebra, molda, tira esse cisco daqui. E o tempo todo. Então façam exercícios, voltem para Deus e falem: Deus, eu quero me apresentar na minha melhor versão. Eu quero ser uma versão que vai te honrar. Eu quero ser uma versão que vai engrandecer o seu nome. Eu quero ser uma versão que exala do amor, que exala da graça. Eu quero ser essa versão, Pai. Amém? Tem alguém aqui que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus? Você chegou aqui de paraquedas e não aceitou Jesus, mas quer fazer isso nessa manhã? Olha, Ele é o único caminho que vai te levar à salvação.
Não tem como você ser salvo pela lei. Não tem como você ser uma pessoa boazinha. Tem gente que fala assim, eu vou pro céu porque eu sou bonzinho, porque eu sou boazinha. Você não vai pro céu porque você é bom. Porque não tem um justo sequer. E a palavra já deixou isso certificado. Não tem um justo sequer. Você só vai para o céu se você aceitar Jesus como seu Salvador. E eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Se você ainda não fez a oração aceitando Jesus como seu Salvador, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Ele é Senhor da sua vida. Escreve isso se você quer aceitar Jesus nessa manhã. Eu vou orar por você. Coloca aí nos comentários. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você voltou e caiu nessa live e hoje você quer voltar para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar para os teus caminhos. E eu vou orar por você também. Não tem vida longe de Jesus, gente. Não tem. Não tem. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Tem vezes que acontecem umas coisas no nosso dia a dia e eu vou falando assim: Deus, que bom que o Senhor é a nossa esperança. Porque tem coisa que chateia o nosso coração, tem circunstâncias que colocam o nosso coração ansioso, sabe? E a gente precisa ter essa esperança em Jesus. Aí você fala: Deus, que bom que eu tenho o Senhor. Sempre quando eu acordo e eu volto com essa esperança, eu falo assim: nossa, é muito bom acordar e saber que a gente tem Jesus. Porque eu fico pensando no ateu, a pessoa que não acredita em Jesus, como que ela vive? Ela acorda, ela tem um problema e ela pensa assim: eu tenho que resolver meu problema. Ela não consegue pedir ajuda para ninguém, porque ela não tem fé em Deus. E nós temos a fé no Pai, sabe? E isso é o nosso fator que gera esperança para o nosso coração. Amém? Amém. Ora pelo painho, hoje é a audiência dele, amém. Eu vou orar, viu, Mai? Raira, peço oração para o meu filho e a minha nora que estão afastados. Amém, Valdene, que eles possam encontrar com Jesus. Ei, Suzy, estou sem igreja. Onde você mora, Suzy? Será que eu vou poder te ajudar? Me fala onde você mora, que eu vou saber se eu conheço alguma igreja para poder te indicar aí onde você mora, tá? Aleluia. Então liberta-me de mim. Fortaleza. Fortaleza. Eu fui para Fortaleza, né? Fortaleza. Vou anotar aqui. Suzy Claire. Suzy, eu vou olhar. Tem alguém do Ceará aqui, gente, que pode indicar uma igreja para Suzy? Eu lembro que tinha uma irmãzinha que era a Sandra. Tem a Sandra que mora em Fortaleza, no Ceará. Não sei se ela tá lá ainda. Mas eu vou olhar a Suzy e vou te falar, tá bom? Numa igreja para você congregar. Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Comunidade das Nações, Fortaleza. Aí a Jeane tá indicando uma, Suzy. Anota aí. Faz uma visita, vê como é que funciona e é isso, nós vamos encontrar uma igreja para você. Gente, vocês que estão aqui me assistindo, se conhecer alguma igreja no Ceará, passa para mim ou escreve aí para a Suzy, para que ela possa visitar essa igreja, tá bom? Vamos ser uma família com ela? É isso, gente, igreja é lugar de ter comunhão, igreja é lugar de ser fortalecido, sabe? É isso. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer o Pai por mais esse dia, pela oportunidade que Ele nos deu de ouvir a palavra. A palavra transforma, tá? A palavra é viva, ela é eficaz. Aleluia. Deus, nós te agradecemos por mais esse momento. Obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Coloca sua mão no coração e repete isso comigo. Senhor Jesus, que essa palavra possa germinar em meu coração. Fala com sinceridade aí com Deus, como está o seu coração. E fala: Deus, limpa o meu coração. Se tem esse pecado morando em nós, Pai, purifica o nosso coração.
purifica a nossa mente, nos leva a um lugar de entrega, nos leva a um lugar de renúncia, um lugar onde nós possamos mesmo desfrutar, Pai, somente da Tua presença. Deus, nós queremos representar o reino, e o reino ele vem com verdade, ele vem com amor, ele vem com paciência, ele vem com justiça, ele vem com alegria, ele vem com graça, Pai. Nós queremos manifestar o Teu reino, nos ensina a manifestar da maneira correta. Eu entrego o dia de hoje nas Tuas mãos e te peço, manifesta o Teu querer em nome de Jesus, que nós possamos Te agradar com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todo o nosso muito. Deus, que hoje seja mais um dia de viver de forma sensacional, manifestando Cristo. Esse é o nosso maior propósito, manifestar Cristo nessa terra, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor tem curado feridas aqui nesse lugar, o Senhor tem matado sede de pessoas aqui nesse lugar. Eu quero ainda apresentar o coração da Mai, a vida do pai dela, a audiência que ele vai ter hoje. Pai amado, que seja o Senhor decidindo por eles, Pai. Que seja o Senhor indo na frente. Eu não sei qual que é a situação, mas o Senhor sabe. Manifesta a Tua vontade em nome de Jesus. Que a justiça ela possa ser feita em nome de Jesus. Pai, toma o filho da Valdênia, a nora dela nas Tuas mãos. Que eles possam retornar para os Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, encontra eles. Tragam eles de volta. Eu não sei, Pai, mais quais orações pediram, mas vai de encontro, Pai, mas vai de encontro a cada oração, a cada pedido que aqui foi colocado. Olha por essas vidas, Pai. Cada um tem colocado aqui um pedido. E se a pessoa expõe, Pai, ela está sujeita ali à vergonha do pedir, de escrever, de mostrar. Pai, então é um pedido de socorro que eu vejo. Atende as orações dessa manhã, Pai. Eu sei que para o Senhor é enfadonho, é chato ficar ouvindo um tanto de gente falando o que o Senhor deve ou não fazer, Pai. Me perdoa se de alguma forma eu te ofendi dessa maneira, Pai. O meu propósito aqui não é te ofender. Eu só quero que o Senhor manifeste a Tua vontade. O Senhor disse que nós podíamos orar, que nós podíamos falar com o Senhor. E eu estou te falando, Pai, esse é o desejo do meu coração. Atenda aos pedidos de orações dessa manhã, mas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que nós possamos viver o dia de hoje de forma radiante, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça um excepcional dia. Que Deus ele possa te acompanhar em todas as atividades do seu dia. Convide ele, sabe, para ser participante de tudo aquilo que você for fazer, tá? Cuida da vida do meu, dá sabedoria divina a ele, pois ele pensa em suicídio. Senhor, cuida, Pai. Amém, amém, ancião. Que o Senhor possa mesmo cuidar dessa pessoa aí que você tem pedido. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu espero vocês amanhã.